Capítulo 4, versículos 12 ao versículo de número 22. É a segunda parte do capítulo 4. A palavra de Deus diz assim: Então correu um homem de Benjamim, saído das fileiras, e no mesmo dia chegou a Siló. Trazia rasgadas as vestes e terra sobre a cabeça. Quando chegou, Eli estava assentado numa cadeira, ao pé do caminho, olhando como quem espera, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Depois de entrar o homem na cidade e dar as novas, toda a cidade prorrompeu em gritos. Eli, ouvindo os gritos, perguntou: Que alvoroço é esse? Então se apressou o homem e, vindo, deu as notícias a Eli. Era Eli da idade de 98 anos. E os seus olhos tinham cegado e já não podia ver. Disse o homem a Eli: Eu sou o que saí das fileiras e delas fugi hoje mesmo. Perguntou-lhe Eli: Que sucedeu, meu filho? Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus. Houve grande morticínio entre o povo. E também os teus 2 filhos, Hofni e Finéias, foram mortos e a arca de Deus foi tomada. Ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porque era já homem velho e pesado. E havia ele julgado a Israel 40 anos. Estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida, próximo o parto, ouvindo estas novas de que a arca de Deus fora tomada e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E também morreu. Ao expirar, disseram as mulheres que a assistiam: Não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso nisso. Mas chamou o menino e acabou, dizendo: Foi-se a glória de Israel. Isto ela diz, porque a arca de Deus fora tomada, e por causa do seu sogro e de seu marido. E falou mais: Foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Amém. Amém. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, ó Deus, por tua palavra que lemos. Ela é fonte de vida para nós. E nós rogamos ao Senhor que Teu Espírito Santo nos assista em nossa fraqueza e nos ajude, ó Deus, a ouvirmos a Tua voz, a crermos, a entendermos e a vivermos a Tua palavra, Senhor. Obrigado, Pai, por estarmos aqui reunidos, Teu povo, neste momento para ouvirmos a Tua voz, em nome de Jesus. Amém. No domingo passado, meus irmãos, nós vimos uma das cenas mais tristes da história do povo de Israel. O que aconteceu foi que, depois de sofrer uma primeira derrota diante dos filisteus, para lembrar a primeira parte do texto do capítulo 4, os anciãos reconheceram ali que o Senhor os havia ferido na batalha. Mas ao invés de eles se arrependerem e buscarem a Deus, resolveram usar Deus. Levaram a arca da aliança do Senhor para o meio da batalha. E ao fazer isso, pensando que garantiriam a vitória, na verdade tiveram um resultado ainda pior. 30 mil homens morreram na batalha. Hofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, morreram no combate. E também a arca da aliança do Senhor fora capturada pelos filisteus. Nós conversamos, entendemos na semana passada esse texto, aprendendo que Deus não pode ser manipulado.
Nós não podemos usar Deus para fazer a nossa própria vontade. E foi o que Israel fez nessa parte do texto. Aí, em lugar de buscar ao Senhor em arrependimento, de se voltar para Deus, de obedecer a Deus, tentaram trazer a arca da aliança de Deus para a vida deles, a fim de terem algum tipo de vitória. Coisas que a gente vê hoje em dia muito comum as pessoas fazendo, não é? Algum tipo de ritual ou algum tipo de prática, pensando que assim terão alguma vitória. Procuram a igreja, procuram cultos, fazem tipos diferentes de oração, buscando algum tipo de vitória. Mas aí, na batalha, diante daquela situação, o mensageiro, ele corre 32 quilômetros, desde Afeca até Siló, para trazer essa notícia. E a notícia não é muito boa. A mensagem é: nós perdemos, a derrota foi completa, os filhos sacerdotes, Hofni e Finéias, morreram e a arca do Senhor foi levada. E nós terminamos o capítulo 4 ouvindo essa expressão: foi-se a glória de Israel. Foi-se a glória de Israel. Por isso eu quero pensar com os irmãos hoje, a partir desse texto, no seguinte tema: de Icabô a Emanuel. De Icabô a Emanuel. E a gente vai fazer isso em 3 partes. Primeiro, entendendo como a glória de Deus ela foi desprezada. Depois, como a glória ela foi retirada. E depois, como ela foi restaurada. De Icabô a Emanuel. Olhe, por favor, versículos 12 a 18, a primeira parte do texto que eu quero me deter neste momento, quando nós vimos o mensageiro chegando a Siló, com sinais claros de que ele não traz boas notícias. Ali ele estava com as roupas rasgadas, terra sobre a cabeça, e antes dele abrir a boca para Eli, já havia todo um alvoroço, uma tragédia está sendo anunciada. E parece que Eli estava já aguardando algum tipo de anúncio desse tipo. O texto diz que o seu coração tremia por causa da arca da aliança do Senhor. E aqui uma informação importante sobre Eli. Ainda há temor de Deus. Ainda há temor ao Senhor, mesmo diante de um coração fraco e covarde que era o coração de Eli. Ele sabia que Deus estava anunciando juízo sobre a sua casa. Mas nós estamos aprendendo aqui que Eli nunca tratou seriamente com seus filhos e agora está experimentando a tragédia final, justamente no final da sua vida. Ele nunca tratou seriamente com seus filhos e está experimentando uma grande tragédia no final da sua vida. O texto nos traz aqui até algumas expressões que são um pouco irônicas até, porque no texto em hebraico nós temos alguns jogos aqui de palavras, não é? Nessa parte do texto, e também algumas ironias. Por exemplo, os textos anteriores nos diziam que os filhos de Eli roubavam a comida do povo, roubavam a gordura dos sacrifícios e esbanjava com a sua família. Eli está obeso em cima de uma cadeira. E é exatamente essa expressão que é usada no Antigo Testamento para falar de maus pastores que engordam com a gordura do rebanho de Cristo. Uma outra informação é que a palavra glória em hebraico, ela significa também peso. Ela tem esse significado de peso.
Por isso se fala do peso da glória de Deus. A palavra glória traz esse sentido de densidade. Ali estava Eli, assentado em uma cadeira, pesado em si mesmo. Eli, ao longo da sua vida, fez vista grossa ao pecado da sua família. Ele nunca se posicionou como um homem, como um sacerdote dentro da sua casa. Ele sempre fez vista grossa diante do pecado. Agora, Eli está terminando a sua vida cego. Assim termina a vida de Eli. Aqui o texto nos traz uma linguagem sombria, justamente falando sobre o término deste período que era chamado de período dos juízes. E que na vida de Eli não aconteceu diante de uma situação qualquer, mas ao longo da sua vida, por meio de passos, por meio de decisões, por meio de muitas e muitas concessões. Ora, Eli sabia que a arca de Deus não devia ter ido à batalha, mas Eli não tinha coragem para impedir que isso acontecesse. Seu coração tremia, mas ele não teve coragem de se posicionar ao longo da sua vida, diante da sua casa, diante da sua família. E a gente vê outros relatos também ao longo de 1 Samuel, por exemplo, 1 Samuel capítulo 1, verso 14, se quiser anotar ou acompanhar, nós vemos Eli aparecendo como um juiz e julgando uma mulher que estava orando, dizendo que ela estava bêbada. Depois, no capítulo 2, versículos 22 a 25, Eli ouviu falar dos pecados de seus filhos e não os repreendia ou disciplinava com coragem. Ele ouvia falar dos pecados de seu filho, mas não tinha coragem para os repreender e disciplinar. Depois, no capítulo 3, versículos de 1 a 9, quando Deus aparece a Samuel, Eli tinha dificuldade de discernir a voz de Deus, não conseguiu reconhecer de imediato que quem estava falando com Samuel era o Senhor, porque a voz de Deus era rara naqueles dias. Eli sabia que a arca não devia ter ido à guerra, mas Eli não fez nada para impedir. E agora Eli é um dos últimos a saber da derrota de Israel. Esse é o triste fim do sacerdote Eli. E Salomão, mais na frente, nos adverte como pais em um texto muito importante em Provérbios, capítulo 29, no versículo 15, quando o texto bíblico nos diz assim, se você puder abrir esse texto é importante, Provérbios 29, o verso de número 15. A glória de Deus sendo desprezada na vida e na família sacerdotal de Israel, Salomão nos adverte. Ele diz assim, Provérbios 29, 15, a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Veja a sabedoria de Deus, a disciplina, a vara, a repreensão, tudo que ele não fez com os seus filhos, trazem sabedoria. Mas a criança que não tem limite, que ela está entregue a si mesma, ela vem a trazer vergonha para a sua mãe, também podemos dizer para o seu pai, com outros muitos provérbios que a gente poderia abrir aqui para complementar esta ideia. Mas preste muita atenção no que está acontecendo aqui nessa primeira parte do texto. Quando a glória de Deus ela for desprezada em sua casa, naturalmente ela estará sendo desprezada na família da aliança e na sociedade. Ela começa a ser desprezada no seu coração, passa para o seu lar
você transmite para a igreja de Cristo e ela escoa para o mundo. E esta é a grande tragédia na vida de um servo de Deus. A grande tragédia é quando um servo de Deus passa a desprezar e perder a glória de Deus e deixa de lado. O que acontece na segunda parte do texto é que a arca da aliança, ao ser retirada, não é? Ao ser tomada pelos filisteus, a linguagem que o povo de Israel usa, aí eu quero que você olhe melhor para os versos 19 a 22, é justamente a glória de Deus, ela foi retirada. Essa é a linguagem que é utilizada aqui na última parte do texto, os versos 19 a 22. O texto muda um pouco de cenário. Após a morte de Eli, que cai da cadeira ao ouvir que a arca de Deus fora tomada pelos filisteus, agora nós estamos diante de uma mulher que está prestes a dar à luz a um filho. E aquele momento que era um momento de alegria, de celebração, de esperança, na verdade, se torna o contrário. Se torna um momento tenso e também um momento de grande luto, porque aquela criança nasceu perdendo seu avô, seu tio, seu pai e sua mãe. Aquela criança nasce sendo ela uma criança órfã na linhagem sacerdotal e o seu nome se torna Icabô. O que quer dizer Icabô? Foi-se a glória de Israel. Porque a arca de Deus, ela foi tomada. Este é o nome que sua mãe dá antes de morrer. E veja, a própria expressão dessa mulher, porque também resta temor ao Senhor. E mesmo em dias maus, ainda resta um remanescente, ainda resta um temor ao Senhor. Ela não diz, perdi o meu marido, perdi o meu sogro, o meu sustento. Ela diz assim, perdemos a glória de Deus. Esta é a maior tragédia. O que alguns comentaristas falam é que essa mulher ensinou mais teologia em sua tragédia do que o seu marido ao longo da vida inteira, Finéias. Ela ensinou mais teologia na sua morte do que o seu marido em toda a sua vida. É claro que a lógica do texto, ela é muito maior do que a arca da aliança saiu de Israel, agora a glória de Deus foi embora. É claro que a lógica do texto é contrária. O que nós entendemos a partir da palavra de Deus é que a glória de Deus, ela já havia partido antes. Não foi porque a arca de Deus foi capturada. Mas, na verdade, a arca de Deus ela foi capturada justamente porque a glória de Deus já havia sido deixada de lado muito antes. E isso acontece. Isso pode acontecer até mesmo com crentes, com filhos da aliança, com pessoas salvas, que perdem a noção, perdem a perspectiva da glória de Deus em sua vida, em sua família e na igreja de Cristo também. A Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 18, fala algo interessante quando nos ensina sobre a certeza da salvação. E ela diz que os crentes podem ter, de diversas maneiras, a segurança da sua salvação abalada, diminuída e também interrompida. Ele diz, seja pela negligência de mantê-la ou pelo fato de cair em algum pecado especial que fira a consciência e entristeça o Espírito Santo de Deus. Ou seja, o desejo e o anseio pela glória de Deus, a certeza da salvação, da nossa identidade em Cristo, ela pode ser abalada, ela pode ser diminuída, ela pode até mesmo ser interrompida. E isso acontece por algumas razões. Negligência é uma delas. Nós negligenciamos a palavra de Deus,
Nós negligenciamos o domingo como sendo o dia do Senhor, o culto, a igreja. Negligência é uma delas, mas também pecados. Quando entregamos a nossa alma a pecados, e o pecado nos afasta de Deus. E ele fere a nossa consciência e entristece também o Espírito Santo de Deus. Nós não perdemos a salvação, mas nós perdemos a certeza da salvação. Esfriamos na fé, perdemos o senso da glória de Deus. E o que acontece, irmãos, é que um abismo chama outro abismo. Um abismo chama outro abismo. E às vezes, quando a gente para perceber, já aconteceu tragédia demais. Nunca é tarde demais para se arrepender e se voltar para o Senhor. Mas quanto mais tarde percebermos que um abismo chama outro abismo, mais e mais tragédias podem acontecer na vida do povo de Deus. E não tem tragédia maior do que essa, irmãos, de percebermos que a glória de Deus já não habita entre nós, que a presença de Deus já não é mais tão importante para nós. Imagine essa notícia: a glória de Deus foi retirada da sua casa, da família da aliança, da igreja de Cristo. Exatamente isso que nos leva ao terceiro ponto. Porque se nós terminássemos o capítulo 4 dessa forma, nós terminaríamos apenas com uma tragédia. Mas nós precisamos lembrar que a história de Israel não terminou com Icabô, mas ela foi consumada em Cristo, que é chamado de Deus Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Aqui o texto termina sem esperança quando diz: foi-se a glória de Israel. Mas quando nós olhamos a história de Israel ao longo das Escrituras, e entendemos também que nós fazemos parte dessa história, que é a história da redenção, a história da salvação. Nós entendemos que ali o Senhor trouxe juízo sobre Siló, mas Deus nunca abandona a sua aliança. Deus nunca abandonou e nunca abandonará a sua aliança para com o seu povo. Mesmo que o Senhor tenha escrito Icabô para com uma família, para até mesmo com uma igreja, há algo que nós podemos fazer para nos voltarmos novamente para a glória de Deus. 2 Crônicas 7,14 nos ensina isso, quando diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O profeta Zacarias também nos traz uma exortação importante. O profeta Zacarias, no capítulo 1, o verso de número 3, quando diz assim: tornai-vos para mim, diz o Senhor dos exércitos, e eu me tornarei para vós outros. Voltem para mim, e eu me voltarei para vós outros. Se Icabô significa onde está a glória, ou foi-se a glória de Israel, o Evangelho de Cristo responde: Emanuel, Deus conosco. Por isso que nós encontramos no Evangelho de João, capítulo 1, verso de número 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Meus irmãos, a glória de Deus habitou na humanidade, na vida, no ministério de Cristo aqui na terra.
muito mais do que na Arca da Aliança, lá no Antigo Testamento. Porque aquela arca, ela só era um símbolo da presença de Deus. Ela apontava justamente para o Cristo, aquele que é muito mais glorioso do que a arca do Antigo Testamento. E ele habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade. O seu nome é Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Mas mesmo entre nós, irmãos, o Senhor Jesus Cristo também nos adverte. Também no texto de João, capítulo 12, mas agora o verso é 43. Porque mesmo entre nós, o Senhor Jesus nos adverte dizendo que alguns homens amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Os judeus, especificamente, aqueles que tiveram o seu coração endurecido, eles amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E este é um grande perigo, irmãos, para nós também aqui no meio do povo de Deus, a igreja, o Israel de Deus, o povo da aliança do Senhor, um grande perigo para nós, porque Deus veio ao mundo na pessoa do seu Filho, cheio de graça e de verdade, para que pudéssemos conhecer a sua glória e vivermos para a sua glória. Mas nós não podemos, irmãos, amar mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Na introdução desse sermão, nós lembramos de um homem que correu 32 quilômetros levando uma notícia de derrota. 32 quilômetros para levar aquela notícia. Mas o Evangelho, irmãos, nos leva a uma outra perspectiva a respeito do mensageiro. Isso é dito pelo profeta Isaías, quando diz: quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Hoje, diante do Evangelho de Cristo, nós somos aqueles que anunciam não mais uma mensagem de morte ou uma mensagem de tragédia, mas uma mensagem de salvação. O Evangelho significa isso, as boas novas. Nós anunciamos as boas novas de paz e salvação. Nós dizemos a este mundo: o nosso Deus, Ele reina. Nós anunciamos a vitória do Deus Emanuel sobre o pecado, sobre a morte. Nós anunciamos ao mundo as boas novas de salvação. Nós proclamamos alegremente a boa notícia do Evangelho. Jesus Cristo venceu. O seu sangue nos salvou. E por causa de Jesus Cristo, nós podemos desfrutar, ainda que por pouco, não completamente, mas já hoje nós podemos desfrutar da glória de Deus e ter o privilégio de vivermos para a glória de Deus aqui na terra. Por isso, deixe-me fazer algumas aplicações a partir desse texto e desse sermão. Em primeiro lugar, não despreze a glória de Deus na sua vida e na sua família. Não coloque nunca a glória de Deus de lado na sua vida, no seu trabalho, nos seus estudos, na sua família. Porque o pecado começa justamente aí, quando Deus deixa de ocupar um lugar central no nosso coração. Em segundo lugar, tenha um cuidado vigilante. Como disse o Senhor Jesus, vigiar e orar. Porque há uma lei da semeadura. Nós também colhemos o que plantamos. Nem tudo que nós plantamos, nós colhemos. Mas essa lei da semeadura, ela existe e foi estabelecida pelo próprio Deus. Nós colhemos
aquilo que plantamos. Nós plantamos um pensamento, colhemos uma ação. Plantamos uma ação, colhemos um hábito. Plantamos um hábito, colhemos um estilo de vida. Plantamos um estilo de vida, colhemos um caráter. Plantamos um caráter no coração dos nossos filhos e podemos colher um destino, um desenvolvimento para ele. Foi assim na vida de Eli. Foi assim na sua casa. E eu espero em Deus que não seja assim na nossa casa. Eu espero em Deus que não seja dessa forma, porque a tragédia já foi anunciada na Bíblia, para que eu e você pudéssemos ser alertados e não cair nos mesmos erros. Em terceiro lugar, não trate as coisas santas com banalidade. O que é mais importante do que o culto a Deus, a palavra de Deus, os sacramentos, a comunhão da igreja? Mas nós nos acostumamos com isso. Nos acostumamos com o sagrado, com a oração, com a música, com o movimento do corpo que senta, levanta, com a leitura da Bíblia. Nossa cabeça muitas vezes está fora do culto. Achamos que ir ao culto ou assistir em casa online é a mesma coisa, como se houvesse culto online, que ir à igreja no domingo, ou não ir, ou frequentar uma igreja durante a semana, é tudo a mesma coisa. É muito radicalismo nessas igrejas reformadas. Meus irmãos, não podemos tratar com banalidade as coisas que envolvem o culto a Deus. A glória de Deus se revela na igreja por meio da palavra de Deus, pregada no dia do Senhor, como nós estamos aqui, irmãos. E nós não podemos tratar isso com banalidade. Ainda em quarto lugar, examine o seu coração para ver se talvez a glória de Deus está ficando um pouco apagadinha e sendo substituída por outras coisas. Sucesso, conforto, dinheiro, a reputação, até mesmo o ministério da igreja pode ocupar o lugar que pertence somente a Cristo. E nós não podemos amar mais a glória dos homens do que amar a glória de Deus. Em quinto lugar, eu quero que você pense também que talvez você tenha esfriado espiritualmente. E isso acontece na vida dos cristãos. Talvez você esteja aqui vivendo isso. O que às vezes é difícil é a gente assumir esta verdade, que nós esfriamos. A correria da vida, os muitos compromissos, as frustrações, as desilusões e talvez até mesmo os nossos próprios pecados nos fizeram esfriar espiritualmente. E se você esfriou espiritualmente, talvez você esteja vivendo um pouco esta tragédia. E acabou. Parece que a glória de Deus está distante. E nós precisamos nos voltar para o Senhor. Como aprendemos hoje, voltem-se para mim, diz o Senhor, e eu me tornarei para vós outros. E por último, irmãos, precisamos manter os nossos olhos em Cristo. Porque a glória de Deus não é uma instituição, não é uma igreja, não era uma arca. A glória de Deus, ela foi plenamente revelada em Cristo. E nós precisamos colocar os olhos nele. Porque se colocarmos os olhos em qualquer outra coisa deste mundo, senão em Cristo, os brilhos e as muitas luzes, elas podem se apagar. Mas a glória de Cristo nunca se apagará. Mas ela brilhará cada vez mais, até ser o brilho completo. Quando o Senhor Jesus Cristo voltar e nos levar para si, anunciando completamente a vitória, anunciando completamente o seu reino e restaurando todas as coisas. Aí não vai ter mais lugar para Icabô.
só vai ter lugar para o Deus Emanuel. Vamos orar ao Senhor neste momento, por favor.